celebramos hoje a memória de São Brás, mas também nos recordamos que é o primeiro sábado do mês e veneramos o Imaculado Coração de Nossa Santíssima Mãe. Quem foi São Brás? São Brás é um santo a respeito do qual nós temos poucas notícias, principalmente poucas notícias fiáveis, ou seja, que historicamente a gente tenha certeza, porque é desses santos que, de tão antigos, a sua vida foi um pouco, digamos assim, preenchida com lendas, não é? Essa é uma característica do povo cristão. A gente ama tanto uma pessoa, vai contando a vida dela, quem conta um conto aumenta um ponto, não é? E de repente os milagres que o santo vai fazendo durante a história vai tomando o lugar da história do santo. Muita gente acha que isso é uma mania que os católicos têm de inventar, né? Não é bem isso. Vamos entender como é que se dá a história de muitos santos. O que é que nós sabemos de São Brás? Com certeza, ele viveu no tempo das últimas perseguições, não é? Na cidade, ele era bispo, na cidade de Sebaste, numa área do Império Romano que já quase não era Império Romano, ou seja, era a Armênia. E, como todos os mártires, morreu por amor a Cristo. Ponto. É isso que nós sabemos de certeza. Acontece, porém, que os cristãos vão rezando e os milagres vão acontecendo. E a vida do santo vai se misturando com esses milagres. Então, a intercessão de São Brás, ao longo da história da igreja, se demonstrou muito poderosa na realização de milagres, sobretudo com relação à curas físicas. Nós não sabemos porquê, mas existem existem santos que parecem especializados em certos tipos de milagres e não outros. É uma coisa interessante isso, não é uma teoria, é uma constatação. Ou seja, existem santos que, se você pede milagres de cura física, geralmente a coisa não acontece. Outros santos que você pede o milagre de cura física e a coisa acontece. Outros parece que atendem mais a milagres relacionados à família, outros milagres relacionados a dívidas, outros milagres relacionados à conversão, outros milagres relacionados à vida de oração e vida mística, não é? E assim, os santos, por uma realidade chamada experiência, a gente vai constatando que os santos têm estas especialidades. E isso acontece de uma maneira que a igreja então procura qual seria a razão, não é? Qual é a razão dessas especializações? Bom, geralmente isso tem alguma explicação na vida do próprio santo. Ou seja, que o próprio santo, de alguma forma, estava ligado com isto, não é? Com aquele tipo de sofrimento. E porque ele sofreu aquilo durante sua vida aqui na terra, Deus, que deu a ele a graça de amar carregando aquela cruz, ouve as orações dele. Isso é uma característica que a gente vê. E vejam, eu quero que vocês entendam isso daqui. Isso não é uma dedução teórica, o que eu estou falando para vocês aqui. Isso é uma constatação prática na vida da igreja. Deus, objetivamente, Deus gosta de ouvir as preces
daqueles que o amaram em vida. E quanto mais a pessoa amou Deus aqui nessa vida, mais Deus gosta de ouvir as preces daquela pessoa. Uma espécie de reconhecimento, de gratidão, de alegria de Deus, de ter sido amado por aquela pessoa. Então, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que muitos de nós somos devotos, eu também sou. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não é conhecida pelos milagres físicos, de cura física. Ela é mais conhecida pelos milagres de conversão, não é? De transformação da alma, de transformação da pessoa e de um caminho espiritual. Ela é mestra no caminho espiritual. Como que o senhor sabe disso, padre? Constatação. Quando Santa Teresinha morreu, ninguém a conhecia, houve uma enxurrada de milagres físicos, de prodígios extraordinários, de coisas assim, fantásticas. Quando finalmente ela ficou famosa e conhecida no mundo inteiro, Deus fechou a torneira, e os milagres, dali para frente, começaram a ser mais milagres de conversão. Milagres espirituais, milagres interiores. Isso é uma constatação. Aí você vai olhar para a vida de Santa Teresinha e você vê exatamente isso, que ela amou a Deus, carregando a doença, fazendo, resignada, sem grandes milagres extraordinários, mas os grandes milagres da vida de Teresinha foram milagres interiores. O que parece que encaixa com o que a gente está constatando na vida, no dia a dia. Bom, dito isto, São Brás é um destes santos que constatadamente, uma vez que você pede a intercessão dele para a cura física, as curas físicas acontecem numerosas. E então, procurando a causa disso, a gente vê na vida de São Brás que as lendas nos dizem que ele era médico antes de ser bispo. Mas será que ele era médico mesmo? Ou isso foi uma espécie de curto-circuito, digamos assim, com a constatação posterior de que ele faz curas? Está entendendo? Nós não temos documentação histórica. A documentação histórica que nós temos sobre São Brás ser médico é tardia. Então a gente não sabe se ele foi médico em vida ou se ele, tendo se tornado médico depois de morto, esta história verdadeira de que ele é médico depois de morto contaminou a história da vida dele, e então se diz que ele era um médico que se tornou bispo de Sebaste. Eu estou gastando esse tempo aqui para você entender como é que surgem lendas dentro da Igreja Católica. Quando a gente fala de lendas, o pessoal diz assim: é alguém que mentiu, e mentiroso inventou coisas a respeito do santo. Não, gente. Alguém enxergou que São Brás era médico, e contando essa história na tradição oral, você sabe como é. Você conta uma história, quem vai contando, já que não tem registro escrito, e a maior parte da nossa história, os registros não são escritos, são tradições orais, o que acontece? Aquilo que é uma verdade que vai sendo contada ao longo dos séculos, torna-se uma verdade lendária. São Brás era bispo e mártir. Você reza para ele, os milagres físicos acontecem. Portanto, São Brás é médico. De fato, isso é verdade.
Ele era médico antes de morto? Alguém que contou a história já não sabia mais distinguir se ele era médico antes de morto ou médico depois de morto, e por isso nós também não sabemos distinguir. Nós somente contamos: São Brás é médico físico, era bispo, mártir. Alguns gostam de crer que ele era médico de fato, ainda nessa vida, antes de ser bispo. Ok? Segunda constatação a respeito de São Brás: ele intercede pelos males físicos, mas também parece ter uma eficácia especial na cura dos males da garganta. Males da garganta, pessoas que se engasgam com alimentos, com espinhas de peixe, essas coisas. A intercessão de São Brás se demonstrou historicamente, isso não é lenda, isso é história, isso é verdade, se demonstrou grandemente eficaz na cura dos males da garganta, infecções na garganta, doenças, laringites, etc. Então, isso foi uma constatação. Ao longo dos séculos, na tradição oral, não é? Houve alguém que foi curado com a espinha de peixe. A história de um menino que foi curado pela intercessão de São Brás, porque tinha uma espinha de peixe na garganta. Como a tradição oral é oral e não tem nada escrito, isso aconteceu com São Brás vivo ou com São Brás morto? Surge então a lenda de que São Brás, que foi martirizado e estava na prisão antes de morrer, acudiu um menino entalado na garganta, deu uma bênção e então pronto, São Brás curou o menino. Novamente, estou dizendo tudo isso para vocês entenderem. É certeza que São Brás é poderoso intercessor na cura dos males físicos, das enfermidades, e é certeza que São Brás é poderoso intercessor na cura dos males da garganta. Ele era assim enquanto vivo ou tornou-se assim depois de morto? Nós não sabemos. As lendas nos dizem então que São Brás, bispo e mártir, antes de ser bispo era médico, e na hora que ele foi então aprisionado, né? Ele que estava fugido, né, das autoridades romanas para não ser martirizado, estava numa caverna, e nessa caverna rodeado de feras, as feras o protegiam, etc., até que finalmente ele foi aprisionado, levado para a prisão, e na prisão então um menino com a garganta prejudicada, entalado com um objeto, com uma espinha de peixe, alguma coisa que o valha, um osso, não se sabe, foi curado por São Brás. São Brás então foi martirizado e degolado. Nem isso nós sabemos, mas me parece, né, bastante interessante que um mártir santo que faz milagres na garganta tenha sido cortada a garganta, não é? Então vejam como surgem as lendas. Isso em nada atrapalha a nossa fé. E nós não temos que acusar os nossos antepassados de serem pessoas que inventam mentiras. Não é isso. Não é invenção de mentira. É a transmissão oral ao longo dos séculos que faz com que uma pessoa diz uma coisa, a outra entende outra e a coisa vai crescendo, não é? Naquela transmissão oral. Por trás tem uma verdade. Por trás tem uma verdade. No céu
nós veremos como era a vida de São Brás. Aqui nós não temos documentos históricos que atestem com mais certeza, mais proximidade a vida dele. Mas eu gastei esse tempo, essa paciência de vocês no dia de hoje, para que a gente entenda que muitas vezes a gente ouve coisas que não são ou tudo ou nada, ou aquilo é tudo mentira, ou aquilo é tudo verdade. Nas vidas dos santos, principalmente os santos mais antigos, onde não havia testemunhos escritos, não tinha ninguém lá fotografando, gravando, filmando, etc. A vida dos santos foi transmitida oralmente. Quando alguém finalmente resolveu colocar por escrito, já tinha se passado alguns séculos. E portanto já não se sabe mais, nas brumas do passado, o que é que era verdadeiramente a figura nítida do santo. Sabe o que é que isso quer dizer? Que bom ter uma igreja de 2000 anos. Que bom que existem histórias que se perdem na noite do passado e que estão tão distantes historicamente de nossa mentalidade, de nossa forma de relatar historicamente os fatos, que nós nem sabemos direito, e que no entanto era a mesma única igreja, una, santa, católica e apostólica. O que nós sabemos, embora não saibamos os fatos históricos da vida de São Brás, é que São Brás derramou o sangue dele pela mesma fé que eu e você professamos. Isso nós sabemos com certeza. Nós sabemos com certeza que ele cria no mesmo Jesus, que ele celebrava a mesma Eucaristia, que ele tinha o mesmo sacerdócio que nós temos, que ele, movido pelo Espírito Santo, por um amor encendido por nosso Senhor, ele professou a sua fé e morreu por amor a Cristo, o mesmo Cristo que nós amamos, adoramos e pelo qual queremos viver e morrer. Essa é a beleza. Certamente uma igreja, entre aspas, igreja, uma igreja que foi fundada há 30 anos atrás, pode contar a sua história com documentos históricos, filmagens, né, gravações, etc, etc. Nós, com a graça de Deus, temos 2000 anos de história. Muita história oral que virou lenda, ou melhor do que lenda, legenda, não é? Ou seja, coisas que nós sabemos que são verdade, mas não sabemos a exatidão da precisão histórica dessas verdades. Que alegria ser católico, católico apostólico, com a fé dos apóstolos, a fé de 2000 anos. Nessa fé nós queremos viver e morrer.